Romanos 15, 26. Versículo 26 de Romanos. Esse texto é uma narrativa de Atos. Ele está dizendo, olha, estou indo para a Espanha, eu vou passar por Jerusalém, mas indo para Jerusalém, versículo 26, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Preste atenção, aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta a favor dos pobres que vivem em Jerusalém. Aí vocês vão para Filipenses capítulo 4 e vão para o versículo de número, é muito longo o texto, eu vou pular bastante, vou começar com o verso 14, 4:14. Todavia fizeste bem em associar-vos nas minhas tribulações, cuidar dos pobres. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A frase fortíssima aqui é: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito passou para as minhas mãos a oferta que vós, da Macedônia e da Acaia, aí é Atos, e depois da Tessalônica, aí é Romanos. Versículo 17, não que eu procure donativo, que eu procure dinheiro, mas o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Como apoiar a igreja sofredora? 30 minutos. Esse período aqui era um período de fome, essa narrativa de Paulo, que ele começa lá em Atos, depois ele vai para Romanos. Em Romanos ele está dando, o fim do livro de Romanos, ele está dizendo, olha, eu pretendo visitar vocês quando eu for à Espanha. Nunca foi, porque Nero o matou. Porque se ele não tivesse sido morto por Nero, no ano 40, ele teria ido para a Espanha. Teria uma carta na Bíblia, sim, carta do apóstolo Paulo aos espanhóis, como tem os romanos, como tem os efésios, como tem aos tessalônicos, como tem aos colossenses, como tem aos éfesos, teria uma para a Espanha. Ele morre no meio do caminho. Mas ele decide ir para Jerusalém, levar uma oferta. O propósito de ir a Jerusalém não era reunir com o colégio episcopal, o colégio apostólico, para discutir doutrina, estratégia, métodos de evangelismo, que um monte de gente anda fazendo, jogando dinheiro fora e não produzindo nada. Ele simplesmente diz, quando eu for a Jerusalém, eu levo a oferta dada pela igreja da Acaia e pela igreja da Macedônia. Tudo isso está ali no Mediterrâneo. Para quem já teve o privilégio, como nós já tivemos, de subir o Mediterrâneo até Jerusalém, você vai conhecer essas cidades todas, entendeu? Elas existem, elas estão lá. Geograficamente, essas regiões existem. Quando o dinheiro chega, ele inclui a igreja dos filipenses. E escrevendo aos filipenses, aí ele já tinha voltado a Roma e ele estava preso, porque essa última carta que nós acabamos de ler, Filipenses, é chamada Cartas da Prisão. Ele escreve no cárcere, lá não mais na casa,
mas já no cárcere, lá embaixo, no buraco. Para quem já visitou também sabe que não era uma cadeia no resto do chão, era um buraco, que pelo orifício de cima descia a água, a comida, e subia os detritos que o ser humano produz. Era um chiqueirinho onde Paulo estava. É para esta igreja que ele escreve. Eu recebi tudo. Eu estou suprido. Eu gosto da sequência, parece que a Bíblia ensina pastor a pregar, não é? Porque aqui tem 3 pontos do que você deve fazer com uma oferta, com um donativo. Ele chama de, versículo 17, não que eu procure donativo. Chegou o donativo. E ele então ponteia, diz, primeiro, recebi tudo. Primeiro ponto, dinheiro levantado para um propósito não deve ser desviado para outro. Repita isso na sua mente comigo. Dinheiro levantado por um propósito não deve ser desviado para outro. Na igreja do Nazareno, nós procuramos ser uma igreja séria de origem. Em 1902, nós estávamos em Cuba. Entenderam? Uma igreja missionária. Nós temos uma regra. Se foi dado $10 mil para comprar a Bíblia, falando em dólar, porque no começo os americanos nos ajudaram. Já faz mais de 50 anos que não ajudam mais. Nós é que os ajudamos agora. Mas se me mandassem $10 mil para comprar a Bíblia, e eu dissesse, é muita Bíblia. Eu vou comprar 5 mil dólares de Bíblia, que hoje daria R$20 mil de Bíblia. Os outros R$20 mil, eu vou mandar para o sertão para construir uma igreja. CREL. Dinheiro dado para um propósito, se usa naquele propósito. Compra R$40 mil de Bíblia, estoca, porque a Bíblia não envelhece. Bíblia é Bíblia, você vai dar Bíblia, em vez de dar 1 ano, você dá 2 anos de Bíblia. Então, todo donativo deve ter rumo, deve ter fim. Ele disse, recebi todo o vosso donativo. Eu gosto da palavra donativo, porque vem de dádiva. É aquilo que você deu. É além do seu compromisso, como nós, membros. Hoje é um culto seleto, gente. Hoje é um culto de primeira classe. Porque sem ônibus, sem gasolina. Eu estou sem gasolina. Se a minha esposa não tivesse gasolina no carro dela, eu teria que vir a pé para a igreja, perto. Dá 4 quilômetros da minha casa aqui, sem problema. Mas muita gente não vem. Muita gente não vem. Eu misturei as coisas. Não ri. Senão eu te praguejo também. O donativo é além do meu compromisso com a igreja. Dízimo não é donativo. Dízimo é compromisso. Dízimo é lei. É imperativo. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, para que haja mantimento na vossa casa. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quando você entrega o dízimo, você não faz favor para ninguém. É sua obrigação. Como o Temer desconta do seu olerite, Deus espera que você seja tão correto quanto você é com a lei civil, e você tire o seu dízimo e entregue na igreja. Ele diz, na casa do tesouro, ou seja, no restaurante aonde você come. Porque tem gente que pega o dízimo e parte em 4, dá R$200 para um, 100 para outro, se é 300, se é 400, é erradinho. O dízimo, ele é integralmente entregue na casa do tesouro para que haja mantimento lá no sertão, lá em Cuba, para quando precisar ter de onde tirar. Não tem. Quem faz, mas não é biblicamente correto. O dízimo é entregue no restaurante onde você come. Não é correto você comer no Rosário e pagar a conta no Eden Bar. No tempo que o Eden Bar comparava com o Rosário, era pau a pau. Os bugrinos vinham no Rosário e os pontes pretanos iam no Eden Bar. Eu hoje não vou mais no Eden Bar porque é restaurante chinês. É ruim demais.
Eu continuo, quando eu posso, eu vou no Rosário. Entendeu? Que eu acho que ainda é o melhor restaurante de Campinas. Não é correto você comer aqui. Todo domingo nós acendemos a luz para você, limpamos a igreja para você, colocamos papel higiênico para você, ligamos o ar-condicionado para você, e você frequenta aqui o mês inteiro, aí você decide dar o dízimo na igreja presbiteriana do Perpétuo Socorro. Vai para lá. Vai para lá. Entendeu? Você come aqui e vai pagar lá? Você vai para lá de uma vez, vai, pronto. Não, fica aqui. Mas deixa o seu dízimo aqui também, ué, que negócio é esse? Porque dízimo não é donativo. Dízimo é compromisso. Donativo é além do dízimo, que está no texto. Dízimos e ofertas. Oferta é voluntária. Eu dou oferta para quem eu quero. Se eu quiser dar oferta aqui na igreja de Nazaré, eu dou. Se eu não quiser, eu dou para o missionário, eu dou para o Ana, eu dou para a Dona Maria, viúva. A oferta, eu tenho autonomia sobre ela. O dízimo eu não tenho. O dízimo deve ser entregue na casa onde eu consumo. Eu consumo luz, eu consumo água, eu consumo papel higiênico, eu consumo pastores, eu consumo ar-condicionado, eu ajudo a pagar a conta. Esse é o correto. Não tem dois caminhos, é só esse caminho bíblico. Não é donativo. Então, ele diz, eu recebi o donativo. Segunda coisa que ele diz é, tenho abundância. Isso significa que as igrejas deram bem. Não foi oferta igual o banco dos pastores hoje. Hoje, quando eu era o penúltimo da ponta, eu olhei a sacola, tinha 5 pastores, tinha 2 notas, uma de 10 e uma de 5. Eu orei, Deus abençoe essa sacola, porque se depender de nós, a igreja está quebrada. E passei para frente. Os que estavam atrás riram, eu fiz uma oração brincando, mas eu acho que está precisando dar uma melhorada na oferta do primeiro banco. Entendeu? O primeiro banco está precisando. Inclusive, eu não dei nada hoje. Abri a carteira e quase que peguei uma pneumonia. Só tinha ar dentro dela, entendeu? Quase que eu peguei uma pneumonia. Ele disse, olha, eu recebi o donativo e recebi tanto que sobrou. Tenho abundância. Então, essa questão da gente dar... Eu não tenho problema de falar de dinheiro. Eu tenho colega aqui que tem. Eu não. Fui muito bem discipulado. Primeiro pelos missionários aqui. Foi criado pelos missionários americanos. Depois eu tive o privilégio de congregar uns 3, 4 anos no Rio de Janeiro. Era pastor de uma igreja e ia frequentar outra na quarta. O maior pregador que eu conheci, talvez, na área de finanças, bispo Roberto McAllister. O bispo Roberto McAllister tirava a oferta tão bem tirada que se você não quisesse dar o dinheiro, você devia pôr cadeado no bolso. Porque se você não pôs cadeado, ele tirava tudo que você tinha no teu bolso. Ele tinha uma categoria para pedir oferta, uma finesse para pedir oferta, uma finesse para ensinar sobre dízimo, que eu tentei aprender um pouquinho com ele. Você não prega dízimo, oferta com cara feia, irmão, por quê? Primeiro que eu não estou roubando você dá o que você quiser. Segundo, se eu não pregar para você, eu deixo de te abençoar. Porque a Bíblia diz, se você der, provai-me nisso. Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênção sem medida. Aí o velho bispo Roberto McAllister, já faleceu, dizia assim, meus irmãos, ele era canadense, Deus abriu janela dos céus só 2 vezes. Uma foi para acabar o mundo. Abriu, choveu, 40 dias, acabou o mundo. A segunda é para abençoar um dizimista. E lê tua Bíblia, só há 2 expressões na Bíblia que Deus abriu as janelas dos céus. Uma foi para o dilúvio, a segunda é Malaquias 3,11, e provai-me nisto, se você trouxer os dízimos e ofertas, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Não tem problema, é Bíblia. Assim como eu prego a cruz, eu prego o sangue, eu prego a salvação, eu prego a santificação, eu prego a vida eterna, eu prego também o dízimo, faz parte do Evangelho. Eu não estou ofendendo ninguém, primeiro que eu não estou te assaltando. Eu só estou te ajudando, voltando às palavras do bispo Roberto. 90% com a bênção de Deus vale mais do que 100% sem a bênção de Deus.
Se você não entregar por 10, as palavras dele, os 10% para Deus, a farmácia vai tomar. O pneu do carro vai furar. Ele era sabido. Entendeu? O pneu do carro vai furar. Entendeu? A roupa que você comprou vai encolher. Você compra a calça molhada. Entendeu? E aí eu aprendi. E eu não tenho problema nenhum para ensinar sobre o dízimo. E digo claramente, quem não paga o dízimo, aos olhos de Deus, é ladrão. Ele que falou, não fui eu. Com maldição sois amaldiçoados todos vós o que me roubais. E aí um cara levantou e disse, mas no que te roubamos, Senhor? Ele disse, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados todos vós que me roubais. Então, na palavra de Deus, quem não entrega o dízimo é gato. É gato. É gato. Não tem. Então ele disse, olha, recebi, tenho abundância. E a terceira coisa, eu estou suprido. A palavra suprir é o seguinte, eu tenho o necessário. Nós aqui recebemos dia 25. Mas os que ganham menos, dia 15 já quer o salário. Nós pagamos o 13º em dezembro. Tem pastor que já quer o 13º em janeiro. É porque não está suprido. Porque se você souber controlar o que você ganha, aprenda a viver de acordo com o que você ganha. Sempre vai sobrar um pouquinho. Eu tive missionários que me educaram aqui nessa igreja. Eu estou aqui há quase 60 anos, nessa igreja. Não nesse tempo, lá da Glicério para cá. Quase 58 anos. Um deles terminou a vida muito bem. Veio aqui centenas de vezes, hospedou na casa do Gerson, visitou todos nós. Pastor Collins. Pastor Collins aprendeu com o pai dele, que era um luterano alemão. Ele disse, todo mês, meu filho, você tira o dízimo do Senhor e dê um dízimo para você. Você ganhou quanto? $1.000. Dê 100 para Deus. E põe 100 na poupança. Boa, hein? Dê 100 para Deus. E dê 100 na sua conta, na poupança. $1.200 por ano. 10 anos, $12.000. 20 anos, $24.000. 30 anos, $36.000. 40 anos, $48.000. 50 anos, $60.000, com juro, 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 com juro. Quando você chega aos 70 anos e aposenta, Estados Unidos paga uma aposentadoria média de $700, a única, porque eles não têm esse negócio de se você contribuiu muito, tem que fazer particular. Mas você tem os $700, mais $2.000 da sua poupança. E com $2.700 nos Estados Unidos, você tendo casa para morar, você vive razoavelmente muito bem. Vive muito bem, bastante bem. Ele diz, eu estou suprido. Como que nós participamos do sofrimento da igreja sofredora? Está meio redundante aqui, mas não tem importância. 3 coisas. Primeiro, orando. Orar, a única coisa que eu posso fazer para a igreja da Síria, para a igreja da China, é orar. Porque eu não posso mandar missionário, eles matam. A mão de obra está ruim. Como eu tinha um colega, os obreiros são poucos. Dos poucos que tem, nem todo presta. Então você não pode ficar mandando os bons, porque eles morrem. Então, primeiro que você tem que fazer é orar. Segundo é contribuir por fontes legais. Não mande dinheiro de forma ilegal. Você está quebrando leis. Deve ter uma forma legal, como Portas Abertas, que é uma grande missão, que é parceira nossa. Tem como, eu não sei muitas mais, mas eu sei que tem Portas Abertas, que pode ter. Portas Abertas é fundada por um missionário chamado André, estou certo ou não? Que ele era contrabandista. Como um pastor contrabandista? Ele tinha um Fusca, ele arrancou o fundo do Fusca, pôs um outro fundo, e ele entrava na Rússia com 100 Bíblias. Aí o Fusca passava, olhava, nada. Chegava na Rússia, distribuía 100 Bíblias. Ele voltava, mais 100 Bíblias. Ele escreveu um livro que é um best-seller, chamado O Contrabandista de Deus.
Por exemplo, se eu vou levar uma oferta de $5.000 para os nossos órfãos, lá em Cuba, eu vou pôr no meu bolso. E que se na alfândega perguntar, o senhor trouxe $5 para quê? Para minhas despesas pessoais. Verdade? Para mim faz parte da minha despesa pessoal ajudar 10 órfãos. Vou dar $500 para cada um. Mas se eu pôr no caixa do Fidel, ele rouba. Ele rouba e põe $50 na mão das crianças. Então, tem jeito. Primeiro, você ora. Segundo, você contribui através de fontes honestas. Cuidado com esses missionários que passam rolando lero, quá, 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 quá. Eu não dou oferta para eles na mão. Eu peço a conta da missão e deposito na conta da missão. Qual é a conta da sua missão? No meu nome, da conta, eu deposito na conta da missão. Eu sou mineiro. Mineiro é desconfiado. Eu preciso depositar na conta da missão. Então, você contribui com missões. Primeiro, dando. Segundo, orando. Terceiro, tendo um chamado até para os confins da terra, indo. E deixe Deus tomar conta. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade de anos que ele viveu. Se você tem 30 anos e Deus te chamou e você vai para um país que provavelmente em 5 anos você vai ser morto, vai. Porque nós não temos a nossa vida cronológica, nós temos a nossa vida eterna. Tanto faz viver 35, como 70, como 100 anos. Todos nós morreremos, mas ao morrer, nós cremos na vida eterna. Nós cremos que não termina com uma placa no cemitério, data de entrada e data de saída. Nós não cremos nisso. Domingo passado eu citei o texto de Paulo dizendo: se a nossa vida em Cristo se redunda somente a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os anos. Se todo ano eu completo 73, dizendo, 73, acho que vou viver mais 2, 75. Aí chega nos 75, acho que vou viver mais 5. Irmão, você fala para todo mundo que crê na vida eterna, que medo é esse da morte? Paulo diz: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque na hora que nós fecharmos a porta daqui, Deus abriu a porta de lá. E nós estaremos, como diz o próprio Paulo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso é evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos espírita que tem que voltar encarnado num cachorro, num gato, numa barata, numa lagartixa. Nós não somos budistas, nós não somos shintoístas, todos eles são reencarnistas. Nós cremos que do pó viemos, para o pó voltaremos, que no clarim de Deus este corpo mortal se revestirá de imortalidade e nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus e viveremos com Ele por toda a eternidade. Então, se o missionário foi chamado para viver 35 anos, 5 anos, e foi chamado de Deus, vá. Quem vai cuidar dos meus filhos? Deus vai cuidar. Quem vai cuidar? Deus vai cuidar. Quem vai cuidar de você? Deus vai cuidar. Só se Deus chamar também. Se chamou, Pedro disse para Jesus no meio do ministério, quando Jesus começou a apresentar a cruz, Pedro disse: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o Senhor está dizendo agora que vai embora, que vai para Jerusalém, que vai morrer. Como é que nós vamos ficar? E Jesus respondeu: Pedro, ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, casas e terras por minha causa, ninguém não deixará de receber 100 vezes mais na terra e a vida eterna no porvir. Ou Jesus é mentiroso, ou isso é a palavra de Deus. Eu não tenho que ficar agarrado,
para viver mais. Eu não quero viver torto, irmãos. Estou com 73, estou bom, estou esquecendo umas coisas, tal, de vez em quando dói as costas. Mas alguém diz assim, quantos anos você tem? Eu tenho 70. Muito bem. Se você tiver 70 anos, ao levantar de manhã e pôr o pé no chão e não sentir nada, você está morto. Você morreu e não sabe, você está morto, porque com 70 anos sempre dói alguma coisa. Não, que... O estômago já não tem aquele ácido todo, você come assim, uma feijoada. Não quer ter queimação? O único jeito de você não ter queimação comendo feijoada com 70 anos é um só, não comer feijoada. Acabou. Porque se comer, tem que tomar o omeprazol. Antes e depois. Aí ele dá uma equilibrada e a gente aguenta até a noite. É normal. Quando este tesouro se desfizer, diz a Bíblia, que nós amamos tanto, passamos esmalte, cortamos cabelo, fazemos sobrancelha, escovamos a língua, para ele durar mais. Ele diz, quando esse tabernáculo se desfizer, porque ele vai desfazer, nós receberemos um tabernáculo que é eterno. Isso é evangelho. Estão entendendo? Isso é evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o evangelho. Nós não estamos apegados aqui, porque minha casa, meu carro, meu cachorro, meu gato, minha piscina, minha bicicleta, meu ovo, minha galinha. Não, tudo isso. O Antônio Hermínio de Moraes morreu mais dignamente do que todos os homens que eu conheço morreu. Ninguém soube que ele morreu em primeiro lugar. Ninguém soube o dia do enterro dele. Porque o Antônio Hermínio de Moraes dizem que ele disse que nunca viu nenhum enterro de milionário acompanhado de um carro forte com a escritura dele ou o dinheiro que ele tinha. No cemitério, irmão, se você for internado com um terno que custou 5 mil, o coveiro vai te desenterrar por causa daquele terno. Porque se eu fosse o coveiro, eu desenterrava. É uma pena pôr um terno daquele no caixote para a traça comer. A família vai embora, tira as coroas para fora, levanta a tampa de cimento, recolhe o terno, cobre ele com um cobertor velho e vamos embora. Porque Paulo diz, daqui para aqui, quando nascemos, nada trouxemos, e daqui nada levaremos. Ser enterrado vestido já está no lucro, porque você nasceu pelado. Ser enterrado com roupa já está no lucro, porque você nasceu nuzinho da Silva. Então, se Deus te chamar, vai para dar a sua vida. Vai para o sacrifício. Diz que quem sai para missões nunca deve comprar passagem de volta, porque ele vai para não voltar. Isso é o chamado missionário. Então, nesse período, eu termino, né? Nesse período em que nós estamos... Há muita poesia nesse negócio de igreja perseguida. Há muita poesia nesse negócio de igreja sofrendo. Porque sofrimento tem em todo lado, irmão. Antes de existir missões, Pedro escreveu: sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade. Quando você pensa que há em São Paulo 350 mil famílias sem casa, dentro da capital. Quando você pensa que lá em Boa Vista há 40 mil venezuelanos, que por causa daquele bandido do chavismo, estão dentro do nosso país sem documento, e sem comida, e sem lugar para as crianças tomar banho. No meio daquele povo, tem povo de Deus, e estão sofrendo. A gente não precisa de pensar numa igreja sofredora lá na Índia, na China. Aqui em Campinas tem igreja sofrendo, tem crente sofrendo, com as inconsequências da política hoje reinando no país, quando não repusemos ainda nem 1/4 dos empregos perdidos. Gente que tinha uma vida com salário médio de 5, 8 mil reais por mês,
está vivendo hoje com R$1.000 por mês. Isso é sofrimento? Então, o que nós devemos fazer? 3 coisas. A primeira é orar. A segunda é dar. Você está vivendo com 20? Dá um pouquinho para alguém, irmão. Você está com muito. É muito dinheiro para uma pessoa só viver com 20 contos. Compre as 4 cestas básicas, coloque em algum lugar honesto para que seja distribuído. Você ora, você dá, primeiro você dá, depois você ora. Terceiro, arruma um lugar, em vez de ficar das 2 da tarde até meia-noite na frente da televisão. Tire 2, 3, 4 horas por dia. Você que tem saúde ainda, e vai para uma creche, e vai para um orfanato, e vem para a igreja do Nazareno. Enfia o seu tempo em alguma coisa que vale o tempo, porque a vida passa. Porque o sofrimento não está lá na África, o sofrimento está aqui no São Marcos, está no cafezinho. São as favelas na beirada, está no café. Nós temos creche nesses lugares todos. Nós temos 400 vagas e tem 4.000 candidatos para as crianças irem ter 3 refeições por dia. E nós só temos 400 vagas, mas tem 4.000 querendo entrar. Agora ganhamos uma creche aqui, a Igreja Católica nos deu. Vocês acreditam nisso? Que a Igreja Católica nos deu a creche deles aqui, ó, na Rua Luiz Rosa, chamava Grupo de Oração Católico. Eram 50 senhoras católicas que sustentavam. Morreram 48, ficaram 2, não aguentaram pagar mais. Está aqui o filho da senhora, hoje de manhã ou não? Está? Ele assenta lá, ele não está. O filho dela disse assim, pastor, se ficar pelo estatuto, vai para o espiritismo. E as irmãs, como tem vários parentes das famílias que já morreram, que são nazarenos, a igreja nazarena não aceita? Não, aceitamos. Eles entregaram tudo legalmente no cartório. E nós temos aqui na rua, ó, aqui, ó, você atravessa a Luiz Rosa, segunda casa, uma casa grande, 2 pisos, cabe 100 crianças. Nós estamos cuidando de 100 crianças aqui, ó. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Que igreja sofredora não é lá na África só, não. Tem gente sofrendo aqui em Campinas, e que aquilo que você tem de sobra na sua casa, na sua geladeira, nas suas compras mal feitas, na sua roupa entupida no armário, está fazendo falta para alguém que está nu, com fome e doente. Que se você sair da sua toca e pôs para fora, você pode ajudar a igreja perseguida dentro da sua própria cidade, sem grandes sacrifícios. Paulo recebe, e eu termino com o que ele recebe. Ele disse, fique em pé, para a gente ler junto. Filipenses 4,17. Vocês devem decorar, são textos que eu sei de cor. Mas também, se não souber, 50 anos que eu estou lendo a Bíblia, não souber de cor, é ou não é? Tem mais do que obrigação. Eu sei a escalação da seleção brasileira de 58. Gilmar, Djalma Santos e Bellini. Newton Santos, Orlando e Zito. Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. Eu sei o time do Vasco de 58, porque eu era vascaíno, por isso que eu sou ponte pretano, tem a mesma camisa. Miguel, Paulinho, Bellini, Écio, Orlando e Coronel. Savará, Humilde, Roberto, Valdemar e Pinga. Eu sei o time do Corinthians de 54. Vamos para frente. Por que não vai saber um versículo de cor, ficar contando garganta para os outros à toa, rapaz? Vamos ler juntos, 17? Não. Vamos? Filipenses 4, 17. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável de Deus. Agora, o Deus que não fica devendo nada para ninguém, diz no verso 19 o que você deveria saber de cor, porque eu sei. Vamos dizer juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas, não lê vossas, tome possessivo, tome para você. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma
das minhas necessidades eu também tenho. Se eu não tenho de paletó, eu tenho de outra coisa. Suprir necessidade não quer dizer só coisas materiais. Deus pode suprir as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades psicológicas. Deus pode tirar os nossos medos, tirar as nossas ansiedades, que é normal quando a velhice vai chegando. Você vai ficando inseguro. Entendeu? Basta você tremer um pouquinho, eu estou com Alzheimer. Acho que é Parkinson. Outros dizem, não, tem jeito de Alzheimer. Você acha que tem mais jeito para Alzheimer. Teve alguém na sua família que teve Alzheimer? Teve, então é Alzheimer. A gente começa a ter assombrações. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de cada vez, das minhas e das suas necessidades. E eu termino como Judas, não o sem vergonha, o Judas bom, da penúltima carta da Bíblia. Como é que ele terminou a carta dele mesmo? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, a ele seja a glória, a honra, o império e a soberania, agora e para todo o sempre. E todos nós dizemos amém.